nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Prezados irmãos e irmãs, no nosso último programa, nós vimos sobre a importância da experiência humana dos pais biológicos ou adotivos, dos genitores, como primeiros representantes de Deus na vida da criança. Vimos da importância da responsabilidade dessa missão, porque quando o pai é carinhoso, próximo, fiel, e a criança ouve dizer que Deus é pai, instintivamente é só alegria. Ao contrário, quando o pai é violento, agressivo, ausente, e se fala que Deus é pai, a reação instintiva é de rejeição, é de medo. O mesmo se diga com relação à maternidade. Se Deus é mãe e a mãe não é nenhum modelo de vida, instintivamente a criança também, e o adulto depois, não consegue ou tem o seu relacionamento com Deus prejudicado. Vimos então que o nosso catecismo lembra que, embora o pai e a mãe na Terra sejam os primeiros modelos nos quais nós nos inspiramos para acolher a própria maternidade e paternidade de Deus, convém sempre lembrar que Deus está além, ele transcende essa distinção humana, seja dos sexos, homem e mulher, seja da falibilidade que marca os nossos pais aqui na Terra. Então, Deus transcende a paternidade e a maternidade humanas, mesmo que ele seja a origem e o modelo de toda a paternidade e de toda a maternidade. Mas Deus está além. Ninguém é pai como Deus é pai. Por isso que uma coisa que a gente pode tranquilamente ter presente, por exemplo, no momento de uma perda grande, a mãe que perde um filho, o pai que perde um filho, certamente a dor é grande, mas seria muito bom se nós tivéssemos a consciência de que, por mais que eu ame o meu filho, a minha filha, Deus ama meu filho e minha filha muito mais do que eu mesmo sou capaz de amar. O mesmo se diga do meu pai e da minha mãe. Por mais que eu os ame, o meu amor nunca será como o amor que Deus tem por eles. Então, nesse sentido, a morte deixa de ser uma tragédia, mas uma entrega muito confiante nas mãos de quem eu sei que vai cuidar daquele ente querido muito melhor do que eu era capaz. Isso não impede as saudades, mas, sem dúvida alguma, nos ajuda no sentido que vamos conferindo a essas perdas. E aí nós chegamos ao parágrafo número 240 do nosso catecismo. Jesus revelou que Deus é Pai num sentido completamente novo. Não somente enquanto ele é Criador, vimos já que no Antigo Testamento, Deus era considerado Pai com vistas à criação. Uma vez que ele criou toda a humanidade, criou todo o universo, ele é Pai. Mas é eternamente Pai em relação ao seu Filho único. Aqui está algo de absolutamente novo. Deus sempre teve um filho. A geração do filho não tem nenhum vínculo com a criação. A criação é um ato absolutamente livre da parte de Deus. Deus não precisava ter criado para se completar, por exemplo, como se Deus precisasse da criação para ser mais completo, para ser mais pleno. Não, desde toda a eternidade, Deus não é uma ilha, uma mônada isolada, Deus é comunhão. Então, nesse sentido, Jesus revela que Deus é Pai, não só enquanto Criador, mas eternamente Pai em relação ao Filho único, que só Ele é eternamente Filho em relação ao seu Pai. É por isso que Jesus, em várias ocasiões, deixa clara a diferença do relacionamento dele com o Pai e a nossa relação com o Pai. Como, por exemplo, essa passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 27.
Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. São João vai dizer que a Deus ninguém jamais viu, mas o Filho unigênito que está voltado para o seio do Pai é que nos deu a conhecer. No parágrafo 241, nós vemos que os apóstolos confessam Jesus como o Verbo. São João fala, logo no comecinho do seu evangelho, capítulo 1, versículo 1, que no princípio era o Verbo que estava junto de Deus e o Verbo que era Deus. A carta aos Colossenses fala de Jesus como a imagem do Deus invisível. E a carta aos Hebreus fala dele como resplendor da glória do Pai e expressão de seu ser. Vejam, cada um desses versículos merece uma consideração especial. Da onde vem essa expressão muito marcada no Evangelho de São João de Jesus como o Verbo encarnado? Por que verbo? Na realidade, a expressão grega logos quer dizer palavra, quer dizer verbo, sim, mas quer dizer também razão. O Filho, portanto, é a expressão do Pai. É palavra porque ele é a revelação do Pai. A Deus ninguém jamais viu. O Filho é que nos dá a conhecer. E é por isso, então, que a carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 15, diz que ele é a imagem do Deus invisível. Ele é a imagem visível do Deus invisível. Imagem, verbo, palavra, tudo isso tem relação um com o outro. Estão no mesmo campo, digamos, semântico. Jesus é o resplendor da glória do Pai, a expressão do seu ser. Quer saber quem é o Pai? Olha para Jesus, que então nós vamos saber. No parágrafo 242, nós temos a citação do primeiro concílio ecumênico da história, que aconteceu no ano 325, portanto, lá no começo do século IV, e se reuniu na cidade de Niceia, na Ásia Menor. Então, neste ano, o Concílio de Niceia vai dizer que o Filho é consubstancial ao Pai. Acho que todo mundo deve ter presente o credo que fala que ele é Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Ou seja, ele é da mesma natureza divina que o Pai. O que rolava no Concílio de Niceia, ou na época de Niceia? Havia uma heresia chamada arianismo. Ário era um presbítero de Alexandria e que apareceu com uma ideia que ele considerava defesa da fé, mas que na realidade era um grande ataque à fé cristã e católica e que os padres perceberam logo. Se Deus é um só, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é um só, então Deus não pode ter um filho, porque se Deus tivesse um filho, seriam dois deuses. Então, para Ário, o Logos, o Verbo, era criatura. A primeira das criaturas, a mais perfeita, criada antes de todos os séculos, mas criatura, não Deus, como Pai. O Concílio de Niceia vai dizer, não, ele é Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Nós queremos voltar sobre isso ainda no nosso próximo programa. Fiquemos então com a bênção de Deus, a proteção de Nossa Senhora e as luzes do Espírito Santo nos conduzam nessa reflexão. Amém.